Obrigada. Vamos conversar um pouco, sobre a nossa caminhada espiritual, Santo Agostinho, ele tem uma comparação, duas que eu vou comentar aqui, que ele coloca, maravilhosa. Ele diz que nós fomos feitos, o projeto de Deus para cada um de nós é algo tão grande, que nós não conseguimos ter dimensão, porque o nosso coração é muito estreito. Então é preciso alargar o nosso coração para que a gente possa compreender o tamanho daquilo que Deus quer para cada um de nós. Nós não temos consciência do que significa o projeto de Deus para a nossa vida. E numa outra comparação ele diz que quando Deus quer te dar mel, encher você de mel. O mel é o símbolo da ternura e da bondade de Deus. Então ele quer te encher de mel. Mas dentro de nós tem só vinagre. Azedos que somos, irritados que somos. Então nós precisamos tirar o vinagre, lavar, para tirar o sabor e permitir que se dilate em nós o nosso coração, que é esse vaso que ele quer encher, para que caiba o mel. Como é que a gente pode fazer isso? Há um caminho que a gente pode viver isso. Porque quando a gente começa a nossa consciência espiritual, a gente procede igual criança. Sabe quando criança dá uma semente de alguma coisa para ela plantar? Então ela corre, planta, faz tudo que a mãe orienta, o pai orienta, planta, e no dia seguinte ela levanta e vem correndo para ver se já nasceu, Inclusive já deu fruto, flor. Aí chora quando vê que não aconteceu nada. É a nossa vida espiritual. Nós temos pressa e achamos que na nossa vida espiritual ele é um caminho de mágica. Não é um caminho de mágica. É um caminho de investimento. É um caminho de muita luta pessoal. É um caminho de trabalho conosco. Porque senão a gente não consegue sair do lugar. Então quando nós ouvimos no Evangelho de domingo, aquele jovem que veio correndo atrás de Jesus e fala com ele: mestre, o que eu faço para conseguir a vida eterna? É tudo que a gente deseja. Porque os mandamentos eu já sei todos, já cumpro. Mas imagina, para nós que estamos no caminho, viver os mandamentos é o óbvio, não é? Não é? É igual hoje quando uma pessoa passa mal do coração, a gente faz só o eletro, não é óbvio? Só que o eletro acrescenta quase nada. É igual quando uma criança tem uma doença genética, a gente faz o cariótipo, é quase nada. De tantas outras coisas que tem para serem feitas. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Os 10 mandamentos já parece que é uma coisa óbvia, que não só conhecemos, mas a gente cumpre. Não é não? Não é? Então, o que mais, Senhor? Como é que eu posso dilatar meu coração? Como é que eu posso trabalhar tudo isso? E é tão interessante que naquele livro, O Diálogo, Catarina de Siena, lembra? Vocês já leram? Algum de vocês que já leu? Já leu? Folheou? Ninguém leu. Catarina de Siena é a segunda doutora da igreja. A primeira, Teresa de Ávila. A segunda, Catarina. E Deus Pai fala com ela assim: Catarina, você precisa me fazer 3 pedidos. É luta que eu vou falar agora. Só podia vir de um pai, Só podia vir do pai. Então você me peça, Catarina, um coração que seja inflamado pela caridade. E a caridade, ela é alimentada, sustentada pela paciência e humildade. Se você não tiver uma das duas, então você não tem nada. Isso é só o primeiro pedido. Então vocês imaginem que para a gente cultivar as virtudes da paciência, da humildade, há um trabalho conosco. Há um trabalho pessoal do autoconhecimento, que eu preciso entender como é que eu estou azeda, como é que eu estou irritada, como é que eu estou nervosa, como é que a minha paciência é -1, a tolerância é menos que 0. Então, se eu percebo isso em mim,
eu preciso ir primeiro confessar, para que Deus possa me lavar do vinagre e me encher do mel. Então, se eu percebo que eu estou ficando muito irritada, muito nervosa, muito brava, falo, vamos procurar um padre e confessar, porque não está normal, tá? Não, semana passada eu falei com vocês, a gente precisa, antes de fazer, a gente precisa ser, e o nosso grande desafio é ser filho de Deus, é o grande desafio. Então, o filho de Deus combina com ser irritado, mal-humorado, nervoso? Mas imagina, é muita luta pessoal, porque a gente carrega as questões do pecado original. Então, é igual a criança que já acha que já está tudo pronto o fruto. Não, tem um trabalho constante em mim que eu preciso fazer. E esse trabalho constante é a oração. A única coisa capaz de dilatar o nosso coração é a oração. Então eu preciso pedir a Ele a graça de me ver. Fala, me ajuda a perceber os meus pecados. Me ajuda, inclusive, a conhecer os pecados ocultos, igual está escrito lá no Salmo 19. Lá no Salmo 19, está escrito assim no versículo 13. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Às vezes a gente não tem consciência nem que está errando, nem que está pecando. Então a gente precisa pedir a Ele. Então a oração, ela é uma arma das mais poderosas que nós temos na mão, para falar, Senhor, como é que eu vou adquirir a virtude da paciência, se isso não for uma graça, não for um dom doado? Como que eu vou adquirir? Como é que eu vou adquirir a consciência da humildade? Humildade é a consciência que eu sou um pó, que eu sou criatura e Ele é o Criador, que tudo que eu não consigo nada se não for a graça de Deus na minha vida. Eu posso entender aonde eu estou do ponto de vista espiritual, mas entender que para mim crescer eu preciso da graça de Deus. Nada sem a graça dele. A criança, para entender que a plantinha, para crescer ali, a semente crescer, virar uma árvore, ela precisa de muita coisa. Não tem mágica. Então eu preciso entender que eu preciso ter um querer, que eu preciso ter a consciência, que eu preciso buscar, né? Porque Deus nos criou para nos encher dele. Então Ele coloca em nós um desejo de sempre procurar por Ele. E aonde que Deus nos chama sempre? A rezar. Ele coloca em nós uma saudade dele. E a oração é a forma que a gente tem de falar com Deus. Quando ninguém mais quiser te escutar, quem te escuta? Deus. Então é pela oração. Quando você estiver vivendo uma situação que não tem mais saída do ponto de vista humano, quem te escuta, quem pode resolver? Deus. Quando você estiver numa solidão, se sentindo péssima, sem ninguém mais, quem está com você? Deus. Então nós temos que estreitar esse laço. Nós temos que aprender eu já falei com vocês mais de uma vez do Vantuan, que é o François, né? É o Vantuan, que foi aquele arcebispo de Xangai, que foi preso quando o comunismo chegou em Xangai. E ele ficou preso durante 13 anos. Dos 13 anos, 9 anos foi em confinamento absoluto. E a única coisa que fez ele sobreviver foi a oração, que ele conversava com Deus o tempo inteiro para não ficar louco. Chegava um momento que ele não conseguia mais rezar, porque as Bíblias foram queimadas, tudo foi queimado, todos os livros de oração. Ele tentava escrever os trechos da Bíblia que ele lembrava. Então ele chegava um momento que ele só falava Ave Maria, Ave Maria, Pai. Ele não conseguia, de tamanho esgotamento. Mas foi a oração que manteve. Ele conseguiu sair, né? Ele foi libertado. Ele se tornou um símbolo de esperança. Trabalhou no Vaticano com Paulo II, Bento XVI, era amigo pessoal deles. E quando ele morreu, Bento XVI iniciou o processo de canonização dele. Então é preciso entender que a oração, ela vai ser a nossa grande força, porque é pela oração que eu consigo me ver, eu consigo me colocar diante de Deus. A palavra de Deus, nós vimos que ela é como uma faca, ela revela aquilo que somos. Quando eu vou rezar, Deus vai me ensinando que eu não posso pedir coisas tipo assim: ô Senhor, aquela pessoa me fez mal, então eu só podia me vingar nela. Não vamos pedir isso nunca.
Você nunca vai começar a pedir a Deus coisas supérfluas. Nunca. Você vai começar a pedir o Espírito Santo para que Ele te ajude. Você vai começar a tomar consciência e começar a pedir pelas virtudes. Fala, Senhor, me dá fortaleza. Senhor, me dá temperança. Senhor, me dá paciência. Senhor, me ajuda a perseverar. Porque nós não vamos fazer nenhum caminho espiritual sem perseverar. Não há mágica. Eu tenho que rezar todos os dias. Então eu preciso pedir a Deus a graça da constância. Me ajuda a rezar todos os dias. Me dê o desejo de procurar pelo Senhor todos os dias, a permanecer em Deus, porque está escrito que se aquele que permanece em mim, eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim, nada. Então a gente precisa pedindo essas coisas a Deus. A gente vai pedindo a Ele, me ajuda a me ver, me ajuda a reconhecer os meus erros, me ajuda a acertar o caminho, me ajuda a ver a vaidade, o orgulho, a prepotência. Me ajuda a reconhecer isso em mim. Eu quero ser cheia mesmo do mel de Deus. Então me tira esse azedume do vinagre. Me ajuda. Eu preciso revelar um Deus que é meu Pai. Eu preciso convidar outras pessoas para viver a mesma coisa. Então pedir a Deus que nos inflame nesse coração. Me dê um coração inflamado, meu Pai, pela caridade, nutrido pela humildade e pela paciência. Uns com os outros, ter paciência que até comigo mesmo no caminho, saber que eu não sou aquilo que eu imaginava, saber que eu não tenho as virtudes como eu gostaria, que eu não desempenho as coisas como eu gostaria, que eu não faço o bem que eu deveria fazer, mas faço o mal que eu não gostaria. Me ajuda a entender a miséria, a fraqueza, mas me dê constância e me dê a graça, porque na medida que eu vou me colocando diante do Senhor, pela oração, meu coração vai sendo transformado, dilatado, até que eu possa compreender todo esse processo. E Deus é tão doce que Ele não pede nada antes que a gente tenha maturidade. Porque o segundo pedido, a segunda coisa que Ele sugere a Catarina é, primeiro esse coração da caridade, né? Inflamado de amor, né? Poder amar a Deus, amar aos outros, né? Ele fala, eu te dou o próximo para que você possa amá-lo, já que você não pode fazer isso por mim, faça pelo seu irmão. Olha que luta. A segunda coisa, ele diz, peça um coração que você submeta, né? Você passe a desejar a minha vontade, a sua vontade se submeta à minha. Nós cantamos que agora é mesmo, que a vontade de Deus é perfeita, é soberana, mas o tanto que isso é difícil. Fala, Senhor, eu só tenho certeza que eu tenho que fazer a sua mesmo? Tem certeza? Quando Ele fala não, então eu falo, já falei isso com vocês aqui outras vezes, que a gente até é capaz, e muitos de nós já sabemos dar a mão para Deus. Fala, se o Senhor me der a mão, eu não tenho medo. Dar a mão, acho que a grande maioria que dá conta. Mas será que a gente dá conta de dar a mão para Ele e fechar os olhos? Não é que é, Filó? Fecha os olhos, dá a mão para Ele. E deixa Ele te guiar onde Ele quiser. De vez em quando nós vamos abrir um olho no meio do caminho e falar, será que Ele está levando para que lado? Porque a nossa confiança nele é mais ou menos. Estou falando mentira? Não. Está vendo como é que é um caminho que a gente tem que purificar? Está vendo como é que é um caminho que a gente precisa investir? Como é que a nossa vida interior é algo que a gente precisa de verdade levar a sério? Fala, Jesus, eu confio no Senhor mais ou menos. O Senhor perdoa, mas é mais ou menos. Eu tenho que ser verdadeiro, porque eu não confio de tudo. Eu não confio falando assim, mas será que Ele me escutou nessa oração? Será que Ele vai dar realmente aquilo que é certo para mim? Será? A nossa confiança é pequenininha, né? Já falei, nós às vezes precisamos de muitas provas. Às vezes nós precisamos ainda dos milagres. Falei isso outro dia. Junto de Jesus tinha 3 grupos que caminhavam com Ele. A multidão, os fariseus e os discípulos. Os discípulos se comprometiam. A multidão quer o milagre, quer o sinal. E os fariseus criticavam. Em qual delas nós nos enquadramos? Então é preciso que a gente desperte, que abra a consciência e fala, gente, como é que eu faço? Porque se realmente só Deus é bom, só Ele é bom. Jesus falou isso, Ele é bom, porque Ele nos criou. Ele criou o mundo para nós. Só você parar e olhar tudo que Ele fez para nós. É encantador. Cada vez que você olha uma coisa, você fala, nó, que criatividade, que espetáculo que Ele fez isso. Só Ele poderia nos ter dado Jesus. Tem coisa mais doce na nossa vida que Jesus.
Só Ele está sempre atento a tudo. Só Ele pode nos amar como Ele ama. Só Ele pode cuidar de nós como Ele cuida, por causa da bondade dEle. E a gente ainda fica duvidando, será que me ama assim mesmo? Será que é assim mesmo? É assim, eu digo. Aliás, é muito mais do que isso. Fora o que Ele criou para nós que a gente ainda não viu. Os olhos não viram, o ouvido não viu, nenhuma mente é capaz de pensar aquilo que Ele criou para aqueles que o amam. É muita coisa. Então por isso nosso coração precisa ser dilatado e aprender. Mas até a gente aprender a fazer a vontade dEle, eu já falei com vocês, vou sugerir aquilo que Ele ensinou também. Na hora que falar, seja feita a vossa vontade, curve a sua cabeça. Aprenda a entregar as pequenas coisas para Ele. Fala, Jesus, eu queria isso, mas se o Senhor não quiser, seja feita a vossa vontade. Aprenda a entender isso. Aprenda a se entregar, aprenda a confiar. Eu fico pensando que quando a gente estava lá na Santa Casa, numa luta para conseguir 10 salas para montar o autismo, o ambulatório de autismo, que a Santa Casa vai entregar agora na entrada do ano um presente para a sociedade encantador, encantador. Santa Casa está abrindo um serviço de atendimento exclusivo para o SUS, para as crianças carentes de autismo, de altíssimo nível, de chorar de emoção. Nós vamos inaugurar isso em breve, E esse projeto ele só vai existir, primeiro, porque a direção da Santa Casa abraçou o projeto. O provedor, com toda a superintendência, abraçaram. E segundo, porque o senador Rodrigo Pacheco bancou em dinheiro. Senão, não teríamos isso. E isso vai ser algo espetacular. Vai ser da gente chorar. Nesses dias eu brincava com o provedor. Ele estava vendo lá a gente terminando as reuniões e falou, essa inauguração, falei, vai rolar lágrimas, senador, o provedor. Vai ter, o que vai ter nessa inauguração? Eu falei, muitas lágrimas, porque é um projeto de chorar. Projeto encantador, trazendo as pessoas que irão trabalhar, desde os psiquiatras, os neurologistas, a turma que vai trabalhar de psicólogo. Tem inclusive um psicólogo que é autista. Terapia ocupacional e as coisas que estarão lá, esse projeto é encantador, porque ele vai cuidar da criança até 18 anos, quando ela vai ficar inserida no mercado, vai ter diagnóstico, tratamento, inserida no mercado, enquanto as crianças estiverem tratando, os pais serão acolhidos e cuidados, e as prefeituras do interior que quiserem mandar as equipes de saúde, serão treinadas de forma gratuita. Então é algo espetacular, que a Santa Casa vai entregar, está em obra. E aí eu numa luta com 10 salas, rezando, diante do Santíssimo, Jesus, só está vendo a situação da criança pobre, Jesus. Só vê criança e pobre, Jesus, me ajuda, abre as portas, Eu na luta por 10 salas, Jesus deu um prédio. Tudo que Ele dá é sempre maior, Sempre assim. A gente nunca podia imaginar, um prédio, o senador falava, filósofos precisam de ter algo da própria Santa Casa. E aí tinha um prédio mesmo ali, que vocês passaram diante de São Lucas, do outro lado tem Araújo e tem a Pacheco, é um prédio em cima da Pacheco que estava fechado. Lá será inteiro do autismo das crianças do SUS. É de chorar. O dia que inaugurar, vocês vão ver que tecnologia, que tudo, sim, que orgulho a gente poder entregar isso, a Santa Casa poder entregar isso para a sociedade mineira, Assim, é de chorar. Então eu pensando em 10 salas, tinha um prédio, Ele falava, filho, presta atenção. Não vai ter as salas, porque tudo fechou para as salas, porque vai ser o prédio. É sempre muito mais, então, pedir a Ele esse coração que se abandona na vontade dEle. Não vai ser essa coisa pequenininha, vai ser uma coisa grande. Porque tudo, sempre que vocês contarem com o menino Jesus, vocês verão que tudo do menino Jesus é na abundância. Então não é pequenininho não é 10 salas não, minha filha, eu vou te dar um prédio inteiro. E o terceiro pedido que Deus Pai fala para Catarina, esse é o mais difícil, é o que Jesus fala para o jovem, esse jovem que não tem nome, por isso é cada um de nós, é cada um de nós que chega diante dele, e que eu fico pensando no olhar dele de doçura, pensando, tadinha, ainda está na infância mesmo, está lá na infância espiritual, caminhou nada, e ele fala com ele, só uma coisa te falta, vende suas coisas. Jesus está mandando você ficar pobre de maré descer? Não, use tudo que você tem, permita ter, se Deus te abasteceu, te deu muita riqueza, use a favor daqueles que não têm. Faça o bem, faça. Não, as coisas nos pertencem, é sua. O bem, a sua riqueza não pode te possuir.
é você que a possui. É diferente. A nossa força, a nossa segurança não está nos bens que temos, mas no grande tesouro que nós temos na vida, que é Jesus. Esse é o grande tesouro. Quem tem Ele tem tudo. E aí ele fala, Deus Pai fala para Catarina: Catarina, peça um coração, agora segura, essa é dura, livre de todo apego emocional e material, que seu único apego seja a mim, Senhor teu Deus. Simples, né? Fácil. Isso que eu falei com vocês. O livro da Catarina, você lê e medita um ano, uma frase, você medita um ano, porque foi diretamente Deus Pai ensinando. Mas a gente precisa pedir a graça. Fala: Senhor, me dá a graça. Esse desapego não significa não amar ninguém mais não, gente. Claro que a gente continua aqui nas relações de amor, mas saber que Ele é o nosso amor maior, que Ele é o Senhor, ter a consciência que se eu tenho Ele, eu tenho tudo, que Ele é o nosso tesouro, que quando faltar tudo na nossa vida, e às vezes a gente tem um problema financeiro e perder financeiramente, perder a saúde, perder a beleza, estiver numa cama, quem fica com você? Deus, e somente Ele, porque Ele nunca vai nos abandonar, porque o amor que Ele tem por nós é algo impressionante. E descobrir isso é descobrir o maior tesouro que nós temos na vida. A maior riqueza que nós temos na vida é Jesus. Deve ter uma semana eu tive a oportunidade de ter uma conversa, que é um presente, né? Deus me dá uns presentes que é assim. 2 pessoas da Santa Casa presenciaram essa conversa e ficaram emocionados e choraram, porque era uma freira que queria me conversar comigo, que não era de Minas Gerais, do estado do Espírito Santo, 53 anos, em fase terminal de câncer. E ela, vocês tinham que ver a carinha, fui conversar com ela, liguei para ela de vídeo, para conhecê-la, porque a médica que cuida dela me achou. Ela então está com o diagnóstico terminal, está internada. Ela sempre foi missionária, então, como diz ela comigo, doutora, ela é muito calminha, eu sempre vivi da providência, então tudo que eu ganhei eu guardei. Então, doutora, como eu estou, eles falaram que eu só tenho de 1 semana a 30 dias, mas eu falei com eles que 30 dias é muito tempo, doutora. Quantos de nós vão falar isso? Reza, Filó, para me ficar mais tempo. É muito tempo, doutor, hoje eu estou pronta. Então eu comecei a entregar minhas coisas. Imagina o que ela tinha: uma correntinha para um tercinho para o outro, né? Comecei a distribuir minhas coisas, doutor, porque eu não preciso de nada. Mas eu falei assim com Jesus: Jesus, eu sei que eu devo ter um dinheirinho guardado, que deve ser assim uma gotinha, porque eu nunca usei nada, Jesus. Mas, Jesus, eu quero que o senhor ache a doutora Filó para mim, lá no Espírito Santo, porque o dinheiro que eu tenho é para os meninos dela. Só tem que achá-la para mim. Achou ou não achou? Achou. Não é espetacular? Eu acho espetacular essas coisas. E aí nós duas conversamos sobre morte. Você imagina que espetáculo foi essa conversa? O povo chorava. Sobre a ida, né? Sobre a ida. Está quase indo. Ela já viu Jesus no quarto 2 vezes, já confessou com ele. Ela é muito interessante. Ô doutor, eu acordei hoje, estava tudo tão branquinho. Falei: fui. Aí encostei em mim, ainda tinha corpo. Falei: ô, ainda estou aqui. É igual a gente, igualzinho, certamente igual, né? E aí ela falou: doutora, eu juntei, mas é uma gotinha só. Mas essa gotinha é para os meninos da senhora. R$ 83.500. Falei com ela: essa gotinha vai virar uma gotona, porque é na bênção de Deus. Falei com ela: nós vamos reformar o CT infantil, primeiro o CTI dos recém-nascidos. E tanto que eu mandei para você a conta só dos recém-nascidos. Essa conta, que está aí com o símbolo da Santa Casa, é só para os recém-nascidos. Nós temos que acabar de juntar o dinheiro. O Ministério Público já nos ajudou, com o dinheiro das multas, olha que bacana. E reverte numa coisa bacana, ó. E junta a sua, e vamos juntando, e nós vamos chegar lá. E aí eu falei: lá vai salvar muita criança, é muito bebê que vai ser salvo. E ela falou: pois é, doutor, mas é pouquinho. Falei: é nada, é muito dinheiro que vem com a bênção. Vai multiplicar, isso aí vai multiplicar, não tenho dúvida. E aí você vê a conversa e a tranquilidade dela do ir, né? Do desapego a tudo, desapego, tudo entregue.
E conversando sobre a vida, sobre o ir, sobre ficar com Ele, sobre estar com Ele. Alegria de poder voltar para casa. Alegria de saber que alguém te espera. Ó, que paz. Rindo, parecia que estava indo para uma viagem internacional mesmo. Tranquila, o povo apavorado. O povo lá que presenciou a conversa chorando. E ela naquela tranquilidade, pois é, doutor, vamos ver se não demora um mês, que é muito. E é espetacular como é que Deus vai juntando o povo dele. E isso é um testemunho para todos nós. Isso é um testemunho de desapego. Está lá na cama, não está nada agarrado a nada, pedindo mais nada, só entregando. Fulano, você quer ficar com isso, quer ficar com aquilo? Com o pouco. O cara falou, só vivi como missionária. Era ela, mais 3 freiras, junto com o sacerdote. O sacerdote morreu, entregou as freiras para uma médica tomar conta. E essa médica conseguiu meu telefone, me ligou e nós fizemos essa ponte. Isso é espetacular como é que o povo de Deus vai se juntando. Né? E aí, conseguindo trazer para vocês esse testemunho. Hoje, o que nós temos que desapegar? Qual é o laço que eu tenho que soltar para ser de Deus? Aonde que eu consigo ser dele, inteira dele? Aonde estão os nós que eu não consigo soltar? Fala, não, Jesus, espera só mais um pouquinho. Aonde que eu não consigo dizer a Ele, Senhor, eu quero, segue-me, quero segui-lo, segue-me. A tônica desse evangelho é, segue-me. Fala, não, deixa eu fazer uns negocinhos antes. Segue-me, se entrega, deixa eu te conduzir, deixa eu te alargar aqui para você poder entender o projeto. Deixa eu te dar as virtudes que são necessárias para que você seja o meu discípulo. Para que você possa viver a vida que eu trouxe para você em abundância, para que você possa usufruir da alegria de ser meu filho. Isso é uma coisa extraordinária. Você imagina que Deus é tão bom, que nos permitiu ser filho. É uma coisa escandalosa, porque se a gente é filho, é herdeiro, então a morte não tem mais poder sobre nós. É escândalo isso é um escândalo de amor. Então, por que ficar cabisbaixo, achar tudo difícil? Não, nós temos aqui de verdade amadurecer a nossa fé, de verdade se colocar diante dele na oração, se rasgar diante dele e falar, me ajuda a ver minhas misérias, mas vê e transforme elas, porque eu quero falar com o Senhor, eu quero te seguir, Jesus, mas o Senhor sabe onde é que eu estou, meu filho? Estou lá na infância espiritual, tomando leitinho ainda, dou conta de nenhuma coisa mais sólida, me ajuda de verdade a caminhar, porque eu quero pertencer a você. Eu quero de verdade que na minha vida se cumpra o seu projeto de amor. E eu digo para vocês, não tenha medo de Deus. Não tenhais medo. Escancar o seu coração a Ele. Não tenha medo de se entregar. O que é que nós temos? Aonde pode estar a nossa segurança? Nós somos frágeis demais. A nossa fragilidade é absurda. Um tombo te tira do sério. Quanta coisa nos impede. Não tenhais medo de ter a vida revirada do avesso. Não tenhais medo de abrir mão dos seus pequenos planos para deixar Deus cumprir o grande sonho dele na sua vida. Não ponha limite na ação de Deus na sua vida. Não ponha limite na misericórdia. Deus é Deus. Não há nada impossível. Pensa que eu queria 10 salas e me deu prédio. Deus é Deus. E quando Ele quer alguma coisa, quem pode cercá-lo? Ninguém. Se as coisas estiverem de acordo com o que Ele quer, Ele cumpre. Não passe pela vida ao largo da sua vida verdadeira. Não passe. Não permita descobrir isso quando o tempo é curto. Deus tem pressa. Que a sua vida, que você perceba que a sua vida é bem-aventurada. Deus tem pressa, que você entenda que nasceu para ser feliz. Deus tem pressa de que você entenda que não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Não tenhais medo. Escancarem o seu coração ao Senhor. E peça a Nossa Senhora, né? A rainha das virtudes, né? Que interceda por cada um de nós nessa noite. Que peça a Deus. Ela sabe o que a gente precisa, nem a gente sabe. Mas é porque ela é mãe. Então ela olha para nós e fala, não, essa aqui já conseguiu isso, aqui conseguiu aquilo. Os 3 pedidos que Deus Pai fez para Catarina, a gente nem ousou pensar neles, porque é duro, não é fácil, mas que ela nos ajude
a conseguir cumprir isso que Deus pediu a Catarina. Que isso também seja uma oração nossa. O primeiro coração inflamado de caridade, nutrido pela paciência e pela humildade. O segundo coração que deseja cumprir a vontade dele acima de tudo na nossa vida. E o terceiro coração que seja desapegado de todos os bens materiais, espirituais, emocionais e apenas apegado a Ele. Ele ser o nosso centro, nosso Senhor, o nosso tudo. Não é uma tarefa fácil. Eu nem ousei começar. Mas pela graça de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, que a gente possa um dia oferecer ao nosso Pai, quando a gente chegar lá, porque isso é um trabalho de uma vida, que quando a gente chegar lá e Ele é aquele que nos espera, a gente falar, ao coração que o Senhor pediu a Catarina, nós copiamos e lutamos, para que a gente pudesse te entregar um coração melhor do que aquele que a gente tinha lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.